Estamos de volta com o WW e o Itamaraty condenou a invasão de Israel a uma base das forças de paz da ONU no Líbano no último final de semana. Países europeus também pediram o fim dos ataques à missão. Ao menos até aqui, Tel Aviv ignora a pressão internacional. A reportagem é de Mariana Jangiacomo. Em declaração conjunta, Itália, Reino Unido, França e Alemanha afirmaram que os ataques são contrários ao direito humanitário internacional e reforçaram o papel estabilizador desempenhado pela UNIFIL no sul do Líbano. No domingo, tanques das Forças Armadas israelenses derrubaram os portões de um posto avançado da entidade em mais um ataque contra a missão. Tel Aviv já havia bombardeado posições de soldados da ONU no Líbano na quinta e sexta-feira da semana passada. A UNIFIL alega ainda que em um incidente no sábado, militares de Israel impediram que uma missão logística da ONU fosse concluída. Israel repeatedly asked UNIFIL to get out of harm's way. Israel is not fighting UNIFIL. It's not fighting the people of Lebanon. It is fighting Iran's proxy Hezbollah, which uses Lebanese territory to attack Israel. Hezbollah uses UNIFIL facilities and positions as cover while it attacks Israeli cities and communities. Em mais uma etapa do confronto, ataques promovidos por Israel na faixa de Gaza e no Líbano mataram ao menos 32 pessoas nesta segunda-feira. Na contraofensiva, o Hezbollah tentou atacar uma base naval no norte de Israel e disparou mísseis contra Tel Aviv. Israel ainda investiga como, no último domingo, um drone do grupo conseguiu furar suas defesas aéreas e atingir uma unidade militar de elite no norte do país, deixando 4 mortos e 58 feridos. Em meio ao aumento da tensão no Oriente Médio, os Estados Unidos anunciaram o envio de um sistema antimísseis a Israel, além do manejo de 100 soldados para operá-lo. Segundo o governo americano, o reforço para a defesa do país aliado é uma declaração inequívoca do comprometimento dos Estados Unidos com a segurança de Israel. O sistema de defesa TAAD consegue interceptar mísseis balísticos a distâncias de 150 a 200 quilômetros. Ele conta com um radar que detecta os mísseis e é equipado com lançadores montados em caminhões. São esses lançadores os responsáveis por colidir com os mísseis e interceptá-los no ar. Coronel, queria colocar contigo essa questão dos drones, né? Dos ataques do Hezbollah no final de semana, 4 soldados israelenses mortos. Tem uma dificuldade, já ocorreu em outros ataques também, de outros grupos, uma conquista ali, né? Eles conseguem furar esse bloqueio israelense. Essa é uma falha das forças israelenses que podem, de repente, estar dificultando essa retaliação ao Irã? Caio, a antiaérea israelense, né, as defesas antiaéreas israelenses são reconhecidamente as melhores do mundo. Mas não existe sistema perfeito, né? O domo de ferro aquele é o que dá a proteção mais aproximada, especialmente contra os foguetes Katyusha, né, os foguetes mais simples do Hezbollah. Depois tem uma faixa intermediária que é pelo sistema Funda de Davi e outro sistema voltado para os mísseis balísticos, que é o Arrow 3, e agora vai ser reforçado pelo TAAD norte-americano. É um sistema muito completo, um sistema muito eficiente, impressionantemente eficiente, mas não é perfeito. Então, isso vai acontecer, é esperado que aconteça, falhas vão se repetir. Nós veremos isso acontecer outras vezes, né? A grande maioria dos drones e dos mísseis será interceptado, mas alguns certamente vão passar, isso é esperado. Lorival, essa demora de Israel responder ao Irã se deve a quê? Não sei se é uma demora, né? Estamos falando de 15 dias, mas logo que houve o ataque do Irã, se esperava nos próximos dias e está passando o tempo. Neste momento, Israel está ocupado em degradar a capacidade de combate do Hezbollah, né? E as duas coisas estão interligadas, porque um ataque direto mais robusto ao Irã vai provocar uma reação mais robusta do Hezbollah, que é um braço armado do Irã no Levante, que é como se chama essa região. Então, faz sentido, pela ordem das coisas, primeiro, aprofundar essa ofensiva contra o Hezbollah. No sábado, o Hezbollah disparou 300 mísseis e foguetes contra Israel. No domingo, 130. Então, Israel está longe de conseguir debelar essa capacidade
do Hezbollah de atacar Israel, e como nós vimos agora, também os drones tendo uma eficácia importante, né? Agora, por mais que Israel tenha o apoio dos Estados Unidos e seja uma força sofisticada e poderosa, é complicado você atuar em 3 frontes diferentes, né? Tem o Hamas, tem a faixa de Gaza, que não terminou, é um conflito ativo, tem morrido soldados de Israel lá, não resolveu o problema dos prisioneiros, né, dos reféns, são 100 reféns, completou 1 ano, e o Hezbollah é uma máquina de guerra bastante forte, né, com potencialmente 150 mil projéteis, dos quais eles já utilizaram talvez 10 mil nessa campanha de 1 ano, e talvez até 100 mil combatentes, mas em estado de prontidão talvez 50 mil, 60 mil. É uma força robusta, cujo comando e controle, cujo sistema de comunicação foram bastante rompidos, né, fraturados pela campanha de Israel, que foi uma campanha muito bem planejada, muito bem executada também. Mas mesmo assim está longe de deixar de ser uma ameaça muito forte para Israel. Então acho que é preciso seguir algumas etapas agora que o Irã redesenhou a sua deterrência, né? O Irã deixou claro que não aceitará mais ataques contra o Hezbollah, contra ataques mais estratégicos, como a morte do Nasrallah, e contra o próprio Irã. Então Israel está tendo que recalcular a sua estratégia também. O Irã abandonou a chamada paciência estratégica, né? Agora é olho por olho, dente por dente, que é a regra do Oriente Médio. Coronel, os Estados Unidos ajudaram aí, enviaram soldados, enfim, lá para Israel. O senhor acha que desde o começo, desde 7 de outubro, né, quando o Hamas atacou Israel, é o momento em que os americanos estão mais próximos de Israel? Eu não saberia dizer se é o momento que estão mais próximos, né, Caio? Até porque a questão eleitoral nos Estados Unidos está afetando o relacionamento. Nós vimos aí o presidente Biden dando um gelo aí de 7 semanas no primeiro-ministro Netanyahu. Mas certamente a expectativa do ataque israelense ao Irã obrigou os Estados Unidos a se mexerem, né? Então, os Estados Unidos não vão abandonar o seu maior aliado no Oriente Médio, Israel, um aliado histórico aí, num momento tão difícil. E como se espera, né, como o Lorival falou, que imediatamente após o ataque israelense vá haver o contra-ataque iraniano, é nesse sentido que o TAAD está sendo disponibilizado, né, esse sistema antiaéreo americano está sendo disponibilizado com as suas guarnições, né? Então, cerca de 100 homens, a gente pode imaginar que seja no mínimo uma unidade, aí, uma bateria, uma subunidade, uma bateria de TAADs, né? Vários equipamentos lançadores vão operar esses equipamentos lá em território israelense, o que aumenta o risco dos Estados Unidos, né? Vamos imaginar que um ataque iraniano, por exemplo, atinja uma unidade dessa do TAAD e venha a matar militares americanos em território israelense, né? É um risco que os Estados Unidos também estão correndo, que eles não correm, por exemplo, no caso da Ucrânia, como todos nós sabemos, né? Então é um envolvimento maior dos Estados Unidos. Só para dar um palpite, né, sobre essa demora aí para o ataque israelense ao Irã, é porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? O ministro da Defesa, o Gallant, disse que haveria uma surpresa. E depois do que aconteceu com a explosão dos pagers, né, dos walkie-talkies, a gente realmente pode imaginar que qualquer surpresa possa vir a acontecer e essa surpresa pode estar sendo preparada nesse momento. Nós não sabemos o que vai acontecer. Lorival, qualquer avanço ali dos Estados Unidos com Israel no Oriente Médio, um redesenho da ordem ali no Oriente Médio, passa necessariamente pela queda do regime iraniano ou não? É possível ter um reequilíbrio de forças com o regime dos Ayatollah sendo mantido? Os Estados Unidos estão comprometidos com a defesa de Israel, não com os ataques de Israel. Então, Joe Biden critica muito essa ofensiva israelense contra o Líbano, tanto terrestre quanto os bombardeios aéreos, como critica muito a intensidade, a desproporcionalidade da resposta israelense
ao Hamas. Então, a defesa de Israel, sim, sempre, contra o Irã, contra quem quer que seja. Agora, Israel querer redesenhar, como você diz, o equilíbrio de forças no Oriente Médio, o Joe Biden não concorda com isso, né? Porque pode realmente desencadear um conflito em grande escala, como aquele que a gente conversava antes, pode surgir daí também, por causa da dependência que a Rússia tem hoje em relação ao Irã e o quanto também a China preza a sua relação com o Irã e com a Rússia. Então, é um jogo bastante arriscado que os Estados Unidos não querem. E quanto à derrubada do regime, é algo muito difícil de fazer, né? Assim, eu acho que não é um objetivo militar que possa ser perseguido neste momento, porque o custo seria tão alto para todos os atores envolvidos. A reação, uma resposta a uma ameaça existencial do Irã, né, seria muito grande. O Irã tem um grande sistema de foguetes e de mísseis, né? Então, não dá para pensar nisso, a não ser que seja uma guerra de aniquilação mútua. Dorival, muito obrigado. Até amanhã, viu? Agradeço ao senhor também, Coronel Paulo Filho, que é mestre em Ciências Militares e analista de geopolítica e política internacional. Obrigado, viu, Coronel? Volte sempre. Foi um prazer. Prazer foi todo nosso. O WW termina aqui. Boa noite. Amanhã, William Vac está de volta, se Deus quiser. Até amanhã.